Olá, estamos aqui atrasados para começar a live, mas tivemos problema de conexão da internet. Então, se cair, desculpem, tá? A gente está tentando aqui com 4G fazer o melhor para vocês. Resolvemos fazer mais essa live para participar com vocês, pela receptividade que nós tivemos. E então, nós resolvemos fazer mais essa e vamos fazendo quantas mais conforme a demanda, tá? E nós começamos essa reunião, a live depois da nossa reunião presencial, que acontece aqui no Rio de Janeiro, todo último sábado do mês, das 14 às 16h30, que acontece aqui na rua Pedro Guedes 44, Maracanã, no Instituto Ronald McDonald, ok? Eu sou Roberta Rocha, diretora da Rio Stock, e essa é a Nívia Mello, nossa voluntária psicóloga e mestre em psicologia. É que o Deixa eu pessoal fica me apresentar. chamando de doutora e eu não sou doutora. Eu sempre falo, eu sou mestre em psicologia. Professora de pós-graduação em TCC também, gente. Ela tem muitas qualificações. A Nívia está aqui sempre acrescentando, né, nas nossas reuniões e agora na live. Então, nós queremos chamar vocês para participar com a gente, trazer suas perguntas, suas dúvidas dentro de toque e síndrome de Tourette, ok? Vamos deixar isso bem claro, nós estamos aqui para resolver e tentar tirar dúvidas. Não estou dizendo aqui que vamos tirar todas as dúvidas, não sabemos de todas as coisas. Nem a Nívia, que estudou e se aperfeiçoou cada vez mais, né, especialista em toque e síndrome de Tourette, sabe de todas as coisas, né? Eu também, como portadora de toque e síndrome de Tourette, também não sei todas as coisas. Então, na medida do possível, nós vamos tentando ajudar vocês, tá? Participem com a gente, vocês já podem começar a mandar as perguntas, tá? A princípio, nós vamos falar um pouco sobre o que é toque e o que é síndrome de Tourette. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, também pode perguntar. Vai mandando e a gente vai tentando responder vocês, ok? Pode explicar um pouquinho pra gente, Nívia? Sim. Então, o transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno, né, psiquiátrico, que ele se caracteriza pela presença de obsessões ou pensamentos intrusivos, que são, a pessoa tem impulsos ou ela tem imagens na cabeça dela, ou aparecem frases, ou aparecem como se fossem filmes inteiros de pensamentos, de situações, imagens que ela acha horríveis, né? Ela tem uma aversão àquilo. Ela acha que aqueles pensamentos não deveriam estar na cabeça dela, né? Ela fica se questionando, nossa, eu devo ser uma pessoa horrível por estar pensando isso. Então, são pensamentos intrusivos, automáticos, que acontecem à revelia da pessoa, ela não quer ter aqueles pensamentos. São as chamadas obsessões, certo? E uma outra característica do transtorno obsessivo compulsivo também, além das obsessões, são as compulsões ou rituais, que são todos aqueles comportamentos que a pessoa com toque vai fazer para tentar neutralizar, cancelar, evitar ou acabar com aqueles pensamentos intrusivos, né? Então, antigamente se achava que para ter transtorno obsessivo compulsivo seria caracterizado por obsessões e compulsões. Hoje em dia, né, pesquisas mais recentes mostram que a pessoa pode ter somente obsessões, ela pode passar um grande tempo, né, do seu dia com pensamentos horríveis, que ela não consegue, né, se livrar deles, e não necessariamente fazer algum ritual para tentar acabar com isso ou neutralizar. Ela fica só naquele sofrimento, né, com aquele disco arranhado, aqueles pensamentos vindo o tempo todo na cabeça dela. Agora, e outras pessoas também não mostram obsessões. Por incrível que pareça, algumas pessoas com toque têm apenas as compulsões, apenas fazem rituais, né, apenas fazem determinadas coisas sem necessariamente ter um pensamento por trás. Elas têm só uma sensação, é quase uma sensação fisiológica de que aquilo tem que ser feito daquela forma. Ah, por que você fez? É porque eu tive que fazer, né? Não tem necessariamente um pensamento por trás. Então, hoje em dia, se sabe que o toque é caracterizado por obsessões ou compulsões, ou as duas, tá? É claro que o percentual muito maior de pessoas tem compulsões e obsessões, né? Ou, no caso, obsessões e compulsões.
Agora, uma pequena quantidade tem só obsessões ou só compulsões, tá? Então, esse é o toque. Alguns tipos de toque. Por exemplo, toque de verificação. A pessoa fica com aquela dúvida, né? Isso é muito comum. Aquela dúvida na cabeça dela, será que eu fiz alguma coisa ou não fiz? Né? Então, será que eu realmente apaguei a luz? Então, ela vai lá, acende e apaga várias vezes, né? Será que eu realmente... E ela sabe que ela fez ou que ela não fez determinada coisa, mas ela vai lá e verifica, né? Então, é normal qualquer um de nós ter uma dúvida, né? Tipo, poxa, será que eu desliguei o ferro de passar roupa ou não na hora de sair de casa? Né? Verificar uma vez é normal, você vai lá, puxa, verifiquei. Mas a pessoa com toque verifica várias vezes. Tem, por exemplo, toque de contaminação, em que a pessoa ela acha que ela foi contaminada por alguma coisa, se ela pegou na maçaneta de uma porta, né, da escola, por exemplo, do trabalho, onde várias pessoas tocam naquela maçaneta, ela acha que ela pode ter pego AIDS da maçaneta, quando a gente sabe que não tem como, né? AIDS, câncer, enfim. É muito comum, por exemplo, a pessoa com toque ter aqueles pensamentos hediondos que ela vai transmitir alguma coisa para a pessoa. Então, ela passa por um bebê, por exemplo, ela nem olha para o bebê, porque ela acha que se ela olhar para a criança, ela vai estar transmitindo câncer para aquela criança. É muito comum, né? A pessoa tem esse tipo de obsessões. Ou ela tem que ficar contando coisas, verificando coisas, ter superstições com determinados números ou objetos ou cores, né? Eu raramente uso vermelho quando eu estou fazendo atendimentos, porque eu atendo muitas pessoas com toque. E muitas pessoas com toque têm problema, por exemplo, com a cor vermelha, né? Então tem o toque religioso, por exemplo, que as pessoas acham, elas têm obsessões de conteúdo blasfemo, né? Elas começam a ter imagens na cabeça dela de figuras religiosas fazendo sexo, por exemplo, ou de que ela está desrespeitando de alguma forma. Tem o toque de acumulação, onde as pessoas vão acumulando, não é uma coleção bonitinha, toda organizada, bem cuidada, não. Ela vai acumulando coisas na casa dela e daqui a pouco as pessoas ela não consegue nem se mexer direito. Muitas vezes até casa. Lixo, né, Nívia? Muitas vezes até lixo, né? Então, o que acontece? Tem vários tipos de toque, né? E é muito comum serem pensamentos... As pessoas, geralmente, né, é muito mostrado na televisão, filmes, etc., os comportamentos, os rituais da pessoa com toque. Então, entra e sai da porta, né, pula linhas no chão, né, fica lavando a mão várias vezes, mas isso são só o que as pessoas fazem para tentar neutralizar ou acabar com aqueles pensamentos ruins. O problema são os pensamentos que estão ali por trás, na maioria dos casos, né, pensamentos horríveis, em que a pessoa tem um verdadeiro asco e ela interpreta aqueles pensamentos como algo extremamente perigoso. Né? Ter aqueles pensamentos significa que ela é uma pessoa ruim, significa que, quem sabe, ela possa fazer aquilo. Né? Então, vem o pensamento na cabeça dela de que ela está jogando um bebê pela janela e ela acha que ela realmente vai fazer aquilo. Né? E ela acha aquilo horrível, ela jamais faria aquilo e ela acha que, nossa, será que porque eu pensei isso eu seria capaz de fazer? Meu Deus, que coisa horrível. E aí, enfim, acontece uma série de questões. Né? Esse é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A síndrome de Tourette é uma síndrome neurológica, é um transtorno neurológico, onde a pessoa ela vai ter tiques, tá? Que são movimentos involuntários, motores, né? Podem ser simples ou complexos, um grupo muscular só ou vários. Geralmente começam aqui na região da cabeça e ao longo do tempo podem ir descendo. E ela tem vários tiques motores e ela também tem, em algum momento, durante 6 meses, tiques vocais. Né? Então, a pessoa pode ter... mexer-se de determinada forma, piscar, alguma coisa assim, e soltar algum som, né? Uma sílaba, uma palavra, um fungado, alguma coisa assim. Algumas pessoas com síndrome de Tourette têm o que a gente chama de coprolalia, que é muito... As pessoas em filmes mostram isso, enfim, é muito divulgado, mas pouquíssimas pessoas têm esse tipo de sintoma. O que é coprolalia? É falar palavrões involuntariamente. A pessoa fala palavrão sem querer falar o palavrão e morre de vergonha, obviamente, né? Então, a síndrome de Tourette ela é um transtorno neurológico. Em 6 meses, mais ou menos, ela tem que ter tido tiques, né? Ou movimentos involuntários motores e vocais, tá? E geralmente começa na infância, né?
E ao longo do tempo, 1/3 dessas pessoas melhoram, né? Quando crescem não tem mais nenhum tipo de sintoma mais grave, tá algo tão leve que praticamente indetectável. 1/3 permanecem mais ou menos do mesmo jeito do que quando começou, e 1/3 agrava muito, a coisa vai piorando. Então, a síndrome de Tourette é um transtorno de tiques, né? E só chama-se de Tourette quando tem o vocal junto com o motor. E eu acho que é isso, só para fazer uma pincelada no que são o transtorno obsessivo compulsivo e a síndrome de Tourette. Gostaria de falar mais alguma coisa sobre a Tourette ou sobre o toque? Bom, eu como portadora, eu me sinto bem representada pelo que você disse, né? E é justamente isso. As pessoas costumam muito perguntar, né? Ah, mas como é que eu vou saber se eu tenho toque, né? Nós já fizemos algumas entrevistas, temos algumas entrevistas, e sempre o pessoal pergunta antes: ah, mas como é que vai saber? Como é que acontece? Porque eu tenho mania de arrumar a casa toda, eu não vou trabalhar antes de arrumar minha casa. Ah, eu não consigo sair de casa sem arrumar. Não consegue até que ponto, né? É porque você tem um horário livre, por exemplo, você trabalha na parte da tarde, você consegue acordar um pouco mais cedo, organizar sua casa? Ótimo, isso é perfeito, né? Mas isso é uma mania que você tem de arrumar sua casa. Você podia dormir até a hora de você ir trabalhar, mas você prefere arrumar sua casa. Isso está te trazendo algum transtorno? Isso está te trazendo algum problema? Isso está te trazendo alguma angústia? Se você não conseguir arrumar essa casa antes de trabalhar, você vai conseguir trabalhar numa boa? Você não vai estar sentindo? Você não vai estar sofrendo por causa disso? A diferença é o sofrimento. A palavra que a gente carrega com a gente é sofrimento, né? Se você virar para mim e falar: não, Roberta, eu não consigo ir trabalhar. E se eu tiver que trabalhar, às vezes eu até vou, mas eu vou passar o dia inteiro pensando nessa casa que eu não limpei. Eu vou passar o dia inteiro sofrendo porque eu não limpei essa casa. Aí você procura ajuda, tá? Porque isso pode ser toque, sim. Agora, se você tem o costume de arrumar a casa, por acaso você acordou um pouco mais tarde, ou tinha uma outra coisa para fazer na rua, não, eu preciso ir mais cedo porque eu tenho que passar no banco, tenho que passar na costureira, enfim, e você consegue ir, não, isso não é toque, isso é mania, e mania todo mundo tem, tá? Mania é uma coisa muito comum, todo mundo tem manias, tá? As crianças têm manias, os idosos têm manias, os jovens têm manias. Todos temos manias, uns mais, outros menos, uns mais características e outras menos características, né? Às vezes é uma coisinha boba que as pessoas não percebem e outras às vezes chegam até a incomodar o outro, né? Até na moda falar: ai, mamãe tem toque, mamãe não deixa eu, né? Não limpa, mania de ficar limpando casa, lava a louça, não quer que ninguém suje. Vamos ver até onde isso vai. Né? Será que não é você que está um pouco bagunceiro, está um pouco desorganizado, largando suas coisas meio jogadas? Isso está perturbando a mamãe? Será que isso não é uma coisa sua? Né? Não é a mamãe que está com toque? Ela pode ter mania, não. Ela pode ter a maniazinha de manter as coisas dela arrumada, organizada. Né? Outra pessoa tem mania de arrumar demais, outra tem de desarrumar demais e assim vai. Tá? Mas o que caracteriza o toque, na verdade, é o sofrimento. Se você tem toque, você pode até ir trabalhar, porque não tem jeito. Mas você vai sofrer, você vai sentir, você vai ficar com aquele pensamento ali na sua cabeça sem parar. Isso é bem complicado. Né? E tem pessoas que se atrasam para o trabalho, né, verdade, Roberta? E tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de estudar, de trabalhar, de conviver, de ter uma vida social. Sim. Né? Porque demoram muito tempo Sim. fazendo os rituais. Porque a pessoa tende a fazer o ritual até aquele pensamento ruim ir embora. E demora muito. Então as pessoas ficam fazendo ali até aquilo estar, né? Até aquilo está perfeitamente certo, até elas acharem na cabeça delas que aquilo foi feito do jeito certo, né? E aquele pensamento se abranda, ela consegue ir. E com isso passam-se horas. Né? Inclusive, um dos critérios diagnósticos é que a pessoa passe pelo menos 1 hora em sofrimento com os pensamentos e os comportamentos do toque. Né? Agora, não é você sozinho que vai se diagnosticar com toque
ou diagnosticar um membro da família. Você vai ficar desconfiado. Para fazer o diagnóstico mesmo do toque, você tem que ir num psiquiatra, entende? Que tenha experiência com transtorno obsessivo compulsivo. Ou num psicólogo que também tenha experiência com transtorno obsessivo compulsivo. Nós aqui na Rio Stock, nós indicamos instituições públicas. Somente públicas. Somente públicas, tá? Nós não podemos indicar qualquer tipo de profissional particular. Mas você vai ver nas instituições públicas, por exemplo, aqui no Rio nós temos o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, onde a equipe do professor Leonardo Fontinelli, eles têm todo um grupo de pesquisas de toque lá e o ambulatório deles, que eles tratam pacientes de toque gratuitamente, né? Existe a divisão de psicologia aplicada aqui no Rio de Janeiro também da UFRJ, que ali no Instituto de Psicologia, na DPA, Divisão de Psicologia Aplicada, eles têm tratamento em grupo para o transtorno obsessivo compulsivo, né? A pessoa vai lá, faz uma entrevista de triagem e aguarda para ser entrevistado para participar dos grupos, né? Nas universidades do Brasil inteiro, né, vocês têm os institutos de psiquiatria e os institutos de psicologia. Todas as faculdades que têm a psicologia, geralmente eles têm o Serviço de Psicologia Aplicada, o SPA. Eu sei que na USP tem em São Paulo, né? Tem no Rio Grande do Sul, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem no Nordeste, se eu não me engano, na Universidade Federal de Pernambuco, eu acho. Tem vários lugares, né, que vocês podem se informar. O SUS também tem os CAPs, certo? Vocês vão e procurem profissionais, né? E geralmente nas universidades públicas, e o melhor ainda, vocês podem estar contribuindo com as pesquisas sobre o toque. Não só os profissionais das universidades, eles fornecem um atendimento de primeiríssima qualidade, porque eles estão ao par dos mais avançados, né, métodos de tratamento e os conhecimentos mais recentes, como também, ao atender você, eles vão coletar informações para fomentar cada vez mais um bom trabalho, né, um atendimento melhor, né? Então, a gente sempre recomenda as universidades públicas, né, os hospitais públicos, mas observe, e se você tem dúvida se aquele profissional tem ou não, né, gabarito, você vai na internet numa coisa chamada currículo Lattes do profissional e você vai ver os cursos que ele tem. Se ele fez workshops para tratamento do toque, né, as certificações que a pessoa tem, o tipo de experiência que a pessoa tem. Então, a gente orienta que a pessoa vá para fazer o diagnóstico em um médico psiquiatra ou um psicólogo que sejam experientes em toque. Tá? Eu acho isso muito importante, porque aquela história, muitas pessoas têm manias, né, como a Roberta falou, e às vezes existem até outros transtornos que parecem o toque, mas não são toque. Existem pessoas excessivamente perfeccionistas, rígidas, né, que é muito comum, inclusive, por incrível que pareça, um excesso de rigidez, de perfeccionismo, né? A gente chama de transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Aquela pessoa rígida demais, né? Aquela pessoa que quer tudo do jeito dela, né? Aquela pessoa, às vezes, né, não consegue nem terminar uma tarefa direito porque as coisas têm que ser tão rígidas, ela fica fazendo listas e ela tem regras muito fortes, né? Aquele católico que é mais católico que o Papa, né? Aquela pessoa assim extremamente rígida mesmo, né? Exagerada. Com questões morais, etc. Essa pessoa às vezes não tem toque, ela tem algo relacionado ao toque. Muitas pessoas com TPOC e com toque, existem famílias, né? Pessoas com toque às vezes podem ter nas famílias, pessoas com o TPOC, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, pessoas com tiques, né? Então, às vezes aquela mãe, aquela pessoa, ela tem só uma maniazinha, né? Ou ela tem um transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva e não é toque necessariamente, né? E ainda tem uma outra questão, existem outros transtornos, por exemplo, existem pessoas muito deprimidas que ficam com sintomas obsessivo-compulsivos, mas não é toque.
Quando aquela depressão, né, melhora, aqueles sintomas obsessivo-compulsivos também vão embora, né? E uma série de outras questões que é importante que um psiquiatra experiente ou um psicólogo experiente possam analisar com cuidado e assim fazer o diagnóstico. Né, Roberta? Porque é muito fácil, né? Aquela pessoa arruma tudo, né? Deixa tudo arrumadinho, o outro bagunceiro vai lá, bagunça tudo. Ah, não, tem toque. Não, não é toque. Não é bem assim, a gente tem que avaliar, e é uma coisa muito importante. Você, pai, mãe, esposa, marido, filho, né? Observe. Se você achar que está um pouquinho passando dos limites, né? Você está vendo que a pessoa está sofrendo com aquilo, procura orientar, que procure um profissional, né? A Nívia deu vários lugares, né? Na sua cidade, onde você estiver, que você esteja procurando uma instituição pública, alguma coisa que possa te ajudar. Não deixe de ir, não deixe de procurar. O melhor que vocês vão ouvir é um não, né? Nesse caso, sempre o pior é ouvir um não. Nesse caso, o melhor é ouvir um não. Chegar no médico e falar não. Não é isso, não tem nada disso, é uma crisezinha de ansiedade, isso vai passar, enfim. Mas tenta, sabe? Leva esse seu familiar, leva esse seu amigo, né? A Rio Stock é um grupo de apoio para amigos e familiares e portadores de TOC e síndrome de Tourette. É muito importante que essas pessoas tenham esse auxílio de você, né? De repente você está precisando, essa pessoa está precisando que você segure na mão dela e encaminhe ela a algum lugar. Ou chegue e dê aquele abraço e fala assim, eu vou com você. Sabe, eu vou com você, eu vou marcar pra você, eu vou tentar ir contigo, porque ela de repente está precisando dessa ajuda, desse empurrãozinho. Então, no momento que detectar alguma coisa realmente diferente, que não é você que está achando, porque tá com toque porque arruma, a pessoa tem as manias dela, você percebeu que passou, ela tá realmente passando muito tempo num banho, né? Tem aquele tempo de banho, de repente ela tá chegando atrasada porque tá tomando muito tempo de banho, sujou um pouquinho, vai ali lavar a mão e toda hora tá lavando a mão. Perceba também, de repente está despelando, né? Começa a descascar a mão de tanto lavar a mão. Não é sempre, tá? Não quer dizer que seja só quando tiver a mão descascando que a pessoa tá. Às vezes ela ainda está no processo de lavar muito a mão e você pode ajudá-la antes dela chegar nesse ponto de descascar as mãos, né? Antes dela ficar 2 horas debaixo do chuveiro tomando um banho, de repente já está passando um pouquinho daquele limite de tempo, já começa a observar, né? Se a pessoa vai e volta, eu sempre conferir, não vá rir dessa pessoa, porque costuma muito entre família, entre irmã, e ela lá, fulano é doido, lá, toda hora ela vai lá ver se a porta tá fechada, já não fechou, maluco, larga isso. Pronto, você está botando uma barreira entre você e essa pessoa que você poderia estar ajudando, né? Eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo também estão tomando para si, né? Realmente, quando fulano pegou e fez isso, é cruel, tá? É muito cruel, você tá passando por um processo, porque tem os rituais que são mentais, que muitas vezes você não vai acompanhar, né? Que a pessoa está ali com um ritual mental e tem esses rituais de lavar a mão, de tomar o banho, de ficar mexendo na maçaneta, enfim. Isso você não tem que chegar e criticar essa pessoa, né? Você tem que ir lá e ajudar essa pessoa. Olha, você já trancou a porta, olha bem, trancou a porta, viu que trancou? Acabou, vamos embora daqui. Tenta levar para outra situação, outra coisa, para que ela não fique ali. E percebeu isso? Ajuda médica. Não é você que vai detectar. Eu acho que é. Então, desse acho, você leva um profissional que possa te dizer é ou não é. É muito importante isso. Você está indo no profissional especialista, gente. É muito importante o especialista. Toque. Em toque, não é um especialista qualquer, é um especialista em toque. Vamos colocar uma situação. Eu estou com um problema seríssimo na coluna, né? E eu preciso fazer uma cirurgia de coluna. Eu vou num médico maravilhoso, que é o médico do jogador de não sei quem lá do melhor time que tem aí, né? Vamos botar. Ele é maravilhoso, só que ele é especialista de joelho. Então, ele não vai me ajudar na coluna. O que ele pode fazer para mim? De repente, me passar um remedinho e me fazer um encaminhamento
para um médico profissional de coluna. Ele não vai operar minha coluna porque ele é especialista de joelho, mesmo que ele seja o bambambam. Então, procure saber se ele é especialista em toque e síndrome de Tourette. Né? Se o caso é só toque, que seja só em toque, seja síndrome de Tourette, que seja só... Se for os dois, no caso, que seja nos dois, quanto mais especialidade, enfim. Esse não é o caso, mas que seja especialista no que você está procurando. Isso é muito importante. Existem médicos maravilhosos aí, né, por todo o Brasil, mas por experiência própria. Eu fui diagnosticada há mais ou menos 10 anos atrás, né, e eu tenho tanto toque quanto síndrome de Tourette desde os 7 anos de idade, né? Isso não foi por falta de procura, houve procura da minha mãe, houve uma disponibilidade enorme dela, me levando em vários lugares, só que não levava no especialista. Só quando eu encontrei o especialista que eu tive condições de ter uma qualidade de vida. E hoje eu posso te dizer que estou assintomática. E isso, né, não tem preço. Não tem preço na vida de um portador de toque e síndrome de Tourette. Né? Então, nós chegamos a algumas perguntas, nós tivemos hoje também. E a questão de eu fico muito triste, eu fico muito derrotado, porque eu achei que eu estava curado. Eu não tinha mais, tinham anos que eu não tinha mais isso. Né? E agora voltou, então para mim tudo perdeu o sentido. Não tem cura, tá? Essa, se é uma pergunta que alguém tem, a gente pode dizer não tem cura. Mas tem tratamento. A notícia boa é essa. Tem tratamento. E tem tratamento eficiente mesmo, tá? Nós ainda temos hoje, nós dizemos que o melhor tratamento que tem encontrado cientificamente comprovado é o tratamento medicamentoso e a terapia cognitivo-comportamental. Fala um pouquinho pra gente sobre a terapia cognitivo. Sim. O que acontece? A terapia cognitivo-comportamental, que é a mais indicada para o toque, né, na Organização Mundial de Saúde, na Associação de Psiquiatria Americana, nas instituições internacionais, né, de saúde mental, a terapia cognitivo-comportamental, ela parte do princípio que não é o que acontece com a gente que é o problema, é como nós interpretamos o que está acontecendo em nossa vida que faz com que ocorram os transtornos, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental ela vai ajudar o paciente de toque em duas frentes. Uma, a lidar com as crenças que a pessoa tem sobre aqueles pensamentos, né? Porque, inclusive, essa é uma das hipóteses, né? A hipótese cognitiva do toque. Todos nós temos pensamentos ruins, pessoas com toque e pessoas que não têm toque. Todos nós, né? Não é uma questão de ética, não é uma questão de valores, de moral, nada disso. Nós temos lembranças, nós temos associações de ideias, então todos os seres humanos, eventualmente, volta e meia, têm pensamentos horríveis, pensamentos que não condizem com a ética da pessoa, com os valores, enfim. Quem não tem toque, quando aparece um pensamento desses, olha assim, e simplesmente deixa pra lá. Aquilo não impacta a pessoa demais, né? E aquilo, ela percebe aquilo como que realmente é só um pensamento bobo, coisa estranha que vai passar, bobagem que passou pela cabeça dela e pronto. A pessoa com toque não. Ela interpreta aqueles pensamentos ruins, eventuais, que todos nós temos, como algo horrível, né? Como uma fonte realmente de extrema ansiedade, de extrema angústia, nojo, vergonha, né? Como assim esse pensamento horrível na minha cabeça? Ela acha que ter aquele pensamento significa que ela é uma pessoa horrível. Suja, péssima, podre, por ter tido aquele pensamento. Como eu posso pensar isso, né? Isso. Ou então ela acha que, além disso tudo, ela acha que por pensar aquilo, pode ser que ela realmente possa fazer aquilo, né? Então, essas interpretações que a pessoa tem sobre os pensamentos é que são a chave da angústia para o toque, né? Para o portador de toque. Com essas obsessões ruins, né? Todas as obsessões são ruins, com esses pensamentos obsessivos. Então, a terapia cognitivo-comportamental vai ajudar a pessoa a compreender o que são essas obsessões, o que são esses pensamentos,
é muito importante, não é simplesmente uma série de técnicas, né? Eu sempre gosto de falar, né, algo que o meu professor sempre enfatizava para a gente. Né? Não adianta ter todas as técnicas do mundo, é importante haver uma relação terapêutica, né, bem estruturada, o paciente tem que ter confiança no terapeuta e vice-versa, os dois vão trabalhar em equipe para ajudar aquele paciente. Então, o terapeuta e o paciente, eles vão conversar muito, né? E o paciente, depois de muita psicoeducação, muita conversa, né? O paciente vai gradativamente compreendendo que aqueles pensamentos são apenas pensamentos, né? E conforme essa psicoeducação vai acontecendo ao longo da terapia, aquela ansiedade já tende a dar uma diminuída, né? E aí o paciente, então, depois que ele já adquiriu essa confiança no terapeuta, que os dois já estão trabalhando em equipe, que ele já entendeu, né, aquele processo, ele vai começar a fazer o que a gente chama de exposições com prevenção de resposta. O que é isso? Terapia de exposição com prevenção de resposta. A pessoa vai ver dos rituais que ela tem, ela junto com o terapeuta vai fazer uma escala, né? Das coisas mais leves, dos rituais do toque mais simplesinho, mais bobinho, mais facilzinho de lidar, até aqueles outros que são mais difíceis, mais graves, mais complicados, que trazem uma angústia muito grande. Então, o terapeuta vai começar a trabalhar com o paciente daquilo que é pequenininho, daquilo que é bem tranquilo, daquilo que é bem leve, e aí o paciente vai vencendo um desafiozinho de cada vez, né? Ele consegue, junto com o terapeuta, né? Ele consegue vencer aquele desafio, obstáculo. aquele pequeno obstáculo que causava uma angústia pequena. E ele se sente mais confiante, porque ele conseguiu vencer aquele pequeno obstáculo. E aí o terapeuta, junto com o paciente, vai atribuir um desafio um pouco maior, um pouquinho maior. Aí ele vai lá e aquela outra coisa que é um pouquinho mais difícil que aquela anterior, mas não é algo absurdo, não é algo que traz uma angústia imensa para o paciente, é algo só um pouquinho mais. Aí ele vai lá junto com o terapeuta e consegue vencer aquele desafio, né? E ele se sente mais confiante ainda. E o terapeuta vai ajudando o paciente a vencer esses pequenos desafios do toque dentro do consultório e vai dar uma tarefa de casa para o paciente. Entre uma sessão e outra, o paciente vai, aquele mesmo desafio que ele venceu junto com o terapeuta, ele vai para casa e todos os dias ele vai de novo, aquele mesmo pequeno desafio ele vai fazendo em casa todos os dias, né? Ele vai combinar com o terapeuta a quantidade de vezes, né? A duração do exercício. E aí ele chega na consulta seguinte se sentindo muito mais confiante porque ele conseguiu fazer sozinho em casa. E junto com o terapeuta eles vão gradativamente conseguindo vencer devagarzinho, um degrau de cada vez. A gente faz uma analogia com uma escada, né? Uma hierarquia de enfrentamento, então de exposição. Então, é como se fosse uma escada, ele vai subindo degrau por degrau, junto com o terapeuta, né? Às vezes os dois vão pensar, e esse degrau às vezes é um pouquinho mais alto do que eles imaginavam, então vamos lá. Eles vão dividir aquele desafio em desafios menores ainda, para que ele vá vencendo devagarzinho, e aí ele vai subindo, como se estivesse subindo essa escada, entende? E daqui a pouco o paciente consegue vencer desafios enormes, que ele nem tinha noção de que ele conseguiria vencer. Verdade. Né? E ele vai cada vez mais mudando as crenças dele sobre aqueles pensamentos, né? Porque quanto mais ele consegue vencer esses pequenos desafios, mais ele percebe que aquelas crenças que ele tinha sobre aqueles pensamentos eram crenças não realistas, eram crenças disfuncionais. Cada vez mais ele vai se dando conta de que aqueles pensamentos, de que aquelas questões são só toque. Entende? E que ele, paciente, não é o toque. Entende? A pessoa consegue se distanciar dos seus próprios pensamentos, né? Distanciar-se da própria doença, e ele percebe, ele não é o toque, né? Aquele transtorno não é a pessoa toda, a pessoa para de se identificar com aquele toque,
né? Então, a pessoa vai gradativamente vencendo cada desafio, né? Em paralelo, né? Mexendo nas crenças que a pessoa tem, vai trabalhar também a autoestima da pessoa, porque às vezes o toque mexe muito com a autoestima da pessoa, né? E ela vai vendo, vai se sentindo cada vez mais confiante, né? Se sentindo cada vez melhor consigo mesmo, e quando vê, ela vai vencer o toque, entende? E o toque, como a Roberta falou, ele não vai embora de vez, né? Ele é um tipo de doença que, de transtorno, que a pessoa vai ficar assintomática, ou ela vai ficar com sintomas bem mais leves do que eram antes, né? Mas a qualidade de vida da pessoa vai melhorar muito. Então, aquela pessoa que às vezes não conseguia ir trabalhar, não conseguia estudar, não conseguia ter uma boa relação social, ou tinha um sofrimento enorme com aquilo, né? Ela, de repente, começa a ficar muito melhor, né? O nível dela de envolvimento com os rituais e as obsessões do toque vai diminuindo muito. Ela começa a ter uma qualidade de vida muito melhor, ela começa a se sentir muito melhor. Ela pode ficar assim a vida inteira muito bem. Ou, eventualmente, um sintoma ou outro começa a surgir, né? E é o que a gente fala, a terapia cognitivo-comportamental, ela tenta ajudar a pessoa a se tornar o próprio terapeuta, no sentido em que, mais tarde, quando ela vê que a coisa está começando a surgir de novo, sabe aquela cabecinha está levantando assim, ela, opa, já começa a utilizar as técnicas da terapia, né? E, eventualmente, se for o caso, ela procura o terapeuta novamente para, né, no comecinho ali, em que os sintomas estão voltando, para diminuir, né? Então, aquela história, assim como uma diabetes, assim como uma hipertensão, né? É um transtorno que a pessoa tem que passar o tempo todo, digamos assim, prestando atenção naquilo, né? Porque não é algo que simplesmente vai embora de vez. Infelizmente, a ciência ainda não chegou nesse ponto, né? Nós estamos cada vez mais, né, procurando aumentar aí as pesquisas com toque, melhorar cada vez mais, né, o atendimento às pessoas, mas é um processo em crescimento, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela tenta ajudar a pessoa cada vez mais a lidar com aqueles pensamentos e com aqueles comportamentos, evitar aqueles comportamentos, para cada vez mais se sentir seguro e ter uma melhor qualidade de vida. Vou dar o exemplo de uma pergunta que fizeram para a gente aqui em privado, do toque religioso, né? Pediram para a gente falar um pouquinho sobre o toque religioso. Então, o que é o toque religioso? É aquele toque em que essas obsessões, esses pensamentos horrorosos, né? Que acontece? Esses pensamentos horrorosos que aparecem na cabeça da pessoa, elas são pensamentos de conteúdo religioso, conteúdo blasfemo, né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa está lá, ela é uma pessoa, de repente, ela teve uma infância, né, com pessoas muito religiosas, ou ela é uma pessoa muito religiosa, temente a Deus, enfim. Só que ao invés da pessoa sentir prazer com a religião dela, né, se sentir em comunhão com o divino, com o sagrado, seja lá qual sagrado for, né? Tem pessoas cristãs, umbandistas, kardecistas, pessoas judaicas, evangélicas, até pessoas de Wicca, pessoas de qualquer religião que vocês possam imaginar, né? Então, a pessoa com toque religioso, ao invés dela se sentir próxima àquela figura sagrada, figura de louvor, né? Ela, ao contrário, ela tem medo de desrespeitar aquela figura, né, divina dela. Então, ela, em vez ao invés dela sentir bem, né, naquela situação, isso, ali, sentir bem, ela vai sofrer com isso, aquilo, ela vai né? sofrer com aquilo, exatamente. Então, por exemplo, a pessoa, ela acha que ela tem que rezar daquela forma exata, se ela não falar aquelas palavras daquele jeito certinho, ou se não passar aquela oração na cabeça dela certinha, ela vai estar desrespeitando a Deus, né? Então, ela fica lá repetindo aquilo, e às vezes o pensamento foge, porque é normal, todos nós aqui, né, nos distraímos, então ela se distrai um pouquinho, pronto. E ela morre de medo, ela vou para o inferno se eu não fizer aquele pensamento exatamente daquele jeito,
né? Então ela repete, e ela não consegue ter aquele momento de comunhão, né? Com o divino, com o sagrado. Ela fica sempre com medo, né? Do inferno, enfim, ou de algum tipo de punição, né? Ou então ela fica com pensamentos de, puxa vida, será que eu desrespeitei Deus? Ou será que eu desrespeitei alguma figura religiosa? Tem um paciente, por exemplo, que ele tem toque, e ele chegou um dia para mim falando, meu Deus, eu acho que eu desrespeitei o senhor Zé Pilintra, que é uma entidade de Umbanda, né? Esse paciente era umbandista. Aí nossa, eu acho que eu fui desrespeitoso, caramba, ele vai me punir, não sei o quê. Aí a gente fez todo um trabalho, né? Eu não conhecia, enfim, essa figura religiosa, eu fui estudar para entender, né, quem era. E aí, o que acontece? Teve que fazer toda uma um questionamento socrático, né? Será que essa pessoa realmente se ofenderia tão facilmente assim, né? Como é que seria essa questão, né, nas outras pessoas da religião dele, como é que lidam com isso, né? É muito comum pessoas com toque religioso terem rituais ou terem comportamentos muito diferentes, né? Ou muito piores, digamos assim, do que uma pessoa verdadeiramente religiosa, né? Então existe a questão da escrupulosidade, que é até muito conhecida nos meios cristãos e católicos, etc., né? Então são aquelas pessoas que, por exemplo, têm um pensamento ruim e elas começam a fazer, começam a se punir por conta daqueles pensamentos, né? Então se autoflagelam ou começam a rezar muito. Imagina, a pobre coitada da pessoa, apareceu um pensamento de Jesus e Maria fazendo alguma coisa estranha. E ela, meu Deus, que pensamento horrível. E ela começa a rezar. Ou ela mesmo tendo uma relação, né, sexual com o santo, ou com Maria, ou com Jesus, enfim. Isso. Né, isso tudo. E aí ela fica desesperadamente, né? E o que acontece? Os verdadeiros religiosos, né? É muito comum, a gente tem padres hoje em dia que estudam toque, né? E a questão, se você coloca até no Google, a questão escrupulosidade, né? Você vai ver que tem vários textos, né? Os próprios religiosos, né? Os religiosos que não têm toque, eles identificam que existe um exagero ali, né? Que aquela pessoa não está, digamos assim, não está feliz com a religião dela. Aquela pessoa não está lá por... naquele momento não é amor, é medo que está acontecendo ali. Em busca de paz, né? Resolver aquela angústia, né? Exatamente. Na verdade, ela está, ao invés de estar se ajudando ou ajudando o próximo, ela está ali sofrendo, angustiada por causa desses pensamentos, ou de repente de uma coisinha boba que fez, uma oração, né, boba, com todo respeito, não é querendo dizer que seja boba, né? Cada um sabe muito bem, a gente sente, eu como portadora eu sei muito bem, né? Não desvalorizar isso, não existe um que sofre mais, um que sofre menos, não existe, o seu é uma besteirinha só porque você acha que teve um pensamento ou outro, né? Não é o caso. Mas sim, ela está ali angustiada, sofrendo, porque não conseguiu concluir, ou de repente foi dormir, deitou e estava rezando alguma coisa, fazendo algum tipo de oração e dormiu no meio da oração. Meu Deus, aquilo vai levar, né, a se penalizar durante muito tempo, então ela vai rezar infinitamente para pedindo perdão, e aquilo vai virando uma obsessão, e aquela reza não é mais uma reza, na verdade é um ritual. Exatamente, vira um ritual do toque, que não é um ritual religioso. Aquilo não leva a pessoa a ter paz, né? Aquilo leva a pessoa a aumentar a angústia dela, ela vai ter, de repente, um alívio momentâneo ali naquele momento, mas daqui a pouco ela vai fazer mais, e vai fazer mais, e nem mesmo isso não ajuda. Às vezes as pessoas podem, né, equivocadamente pensar, nossa, mas isso vai fazer a pessoa ir mais para a igreja, né? Ou fazer mais coisas pela igreja. Não, gente. Ao contrário, uma pessoa com toque religioso, ela não vai contribuir com o grupo religioso dela. Ela não vai mais à igreja, ela não vai, sei lá, fazer mais coisas pela igreja, porque ela está sofrendo ali.
ela não vai conseguir trabalhar direito, então ela não vai ganhar tanto dinheiro assim. Então, como é que ela vai contribuir com alguma coisa se ela não consegue nem produzir mais, né? Ela está em sofrimento, né? Então, é muito comum os religiosos mesmo verem aquela pessoa e identificarem que tem algo diferente, né? Então, que aquilo é toque, não é uma questão religiosa. E, inclusive, existem figuras históricas que a gente, hoje em dia, com o conhecimento que nós temos, né, a gente vai ver a biografia de figuras religiosas do passado e a gente identifica que aquelas pessoas tinham toque, né? Pessoas que se flagelavam. Aparece um pensamento negativo, a pessoa se flagela, né? Infelizmente, isso ainda acontece, né? E isso nada mais é do que toque, porque olha só, quando a pessoa identifica que pensamentos ruins podem aparecer na cabeça da pessoa a qualquer momento, e que isso acontece com qualquer pessoa, não só com quem tem toque, ela começa a ficar mais tranquila com isso, né? E isso, inclusive, é uma outra coisa importante de observar. Todos nós, seres humanos, eventualmente, temos pensamentos automáticos, pensamentos intrusivos, pensamentos que nós não escolhemos ter. Aquilo aparece por uma associação de ideias. Às vezes é uma lembrança, entende? Algo que ouviu. Algo, né? que ouviu, um filme que viu, alguma história que escutou. E aí, de repente, ela olha para alguma coisa e aquilo, por uma associação de ideias, aquele pensamento acontece. E não foi de propósito, aquilo simplesmente apareceu, né? E às vezes os pensamentos ruins, né, acontecem com todas as pessoas. Pode ser com toque e sem toque. Com toque, Todos. sem toque, com todo mundo. A diferença é, se eu, Nívia, de repente, estou andando, sei lá, entro numa igreja para assistir o casamento de alguém, sei lá, e tem a foto de um santo muito bonito, digamos, na igreja, um santo lindo. E aí, de repente, passa pela minha cabeça, nossa, que homem lindo, né? Que gostoso. E já, de repente, já passa uma imagem de eu dando uma beijoca lá no santo. Eu, Nívia, vou pensar, ih, caramba, isso é só, eita, isso é um pensamento bobo. Okay. Até ri, né? Até ri, pô, que isso? Caraca, o negócio tá difícil tô aqui. Pensando. Né? Eu tô pensando até tá ruim pra mim, né? Eu tô pensando até no santo aqui, meu Deus do céu, tá difícil. E passou, né? acabou. E passou, acabou. A pessoa religiosa, que tem toque religioso, ela vai achar aquele pensamento, meu Deus, como que eu tive a capacidade de pensar isso? Eu devo ser uma pessoa horrível. Meu Deus, eu estou pecando. Suja, eu estou em pecado. Estou em pecado, sou suja, meu Deus. E o que acontece? Essa avaliação dos pensamentos é que faz com que ela fique desesperada. Entende? É o mesmo pensamento que a pessoa sem toque tem e a pessoa com toque tem. E é o que acontece. Quando a pessoa começa a observar que existe uma diferença, né? Quando a pessoa entende a diferença entre pensamento automático e pensamento deliberado, isso é muito legal. Isso melhora, entende? O que é um pensamento deliberado? Se eu, de repente, penso deliberadamente sobre, né? Digamos que pensar, vamos lá, vamos entrar, né? Digamos que na minha religião, né? Seja lá qual for, digamos que na minha religião, pensar em namorar um santo, né? Aquele santo específico lá, São José das Couves, né? Vamos botar lá. Que namorar o São José das Couves é pecado. Entende? Isso lá na minha religião X, né? Imaginar que está beijando o santo São Bernardo das Couves lá é pecado. E aí, se eu vou lá, e aquele pensamento aparece na minha cabeça assim, rápido, sem eu querer, né? Automático, certo? Ok. Ih, caramba, pensamento estranho, e aquilo vai embora. Ok. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu deliberadamente entrei lá no templo, na igreja, sei lá no que for, vi lá a figura do santo e, nossa, uau, que santo, hein? Tô nem ouvindo o que o sacerdote está falando. Exatamente. Ui, parece o Janequim nesse santo. Com o santo. Maravilhoso, né? esse santo. Parece porque até eu quero pensar. Exatamente, deliberadamente eu quero. Pô, que gostoso esse santo, hein? Só pensando. Você entende? Isso é deliberado. Você entende? Isso é o pensamento deliberado. Você quer fazer e de propósito e você fica naquilo. Isso é completamente diferente de um pensamento automático, intrusivo. Que você estava lá no seu templo, na sua igreja, enfim. E aí daqui a pouco, plim, veio aquele pensamento na sua cabeça. Você, ei, nossa, que coisa estranha. Eu, hein?
Você entende? São coisas diferentes. E a pessoa começa a observar também o seguinte, é uma coisa também que a gente gosta muito de falar para quem tem toque religioso. Por exemplo, é muito comum as pessoas terem medo de vender alma para o diabo, né? Ah, meu Deus, eu pensei no diabo, então necessariamente que a pessoa faz um salto de conclusões que não tem nada a ver, né? Pensei no diabo significa que logo eu vendi alma para o diabo. Então, assim, é uma coisa bastante um pulo, né? A pessoa vai de um polo a um pulo, assim, imediatamente. Então, vamos lá, né? Meu Deus, vendi alma para o diabo, ofendi a Deus, enfim, etc. E aí a gente começa não presto, eu sou um horror, vou pro inferno. Mereço mesmo ir pro inferno. Mereço pro inferno, não sei o quê. Então a gente vai fazendo todo um trabalho com esse paciente, inclusive através da própria religião dele, né? Por exemplo, essa questão de vender alma pro diabo, ofender a Deus, enfim. É muito comum, por exemplo, a gente pedir para o paciente entrar em contato com um sacerdote da religião dele mesmo, entendeu? Por exemplo, é muito comum um cristão, por exemplo, né? O cristão com toque. É muito comum a gente perguntar, vem cá, quais são... Deus é um ser que não entende das coisas? Aí a pessoa, não, Deus é onisciente, né? Aí, o que é ser onisciente? Onisciente é aquele ser que sabe de todas as coisas, né? É uma das características, né, do Deus cristão. É ser onisciente, onipresente, onipotente, né? Então a gente pergunta, vem cá, quer dizer que Deus é onisciente, mas ele não sabe o que é toque? Será que Deus sabe o que é toque? Né? Aí a pessoa vai se dando conta, Deus sabe o que é toque. Vem cá, e uma pessoa onisciente, será que ele sabe que as pessoas podem ter toque? Né? E será que Deus sabe que você tem toque? Né? Aí a pessoa vai se dando conta, é verdade. Deus sabe que eu tenho toque, né? Sabe que não é de propósito, né? A pessoa já entendeu, fez todo um trabalho e aquilo vai aliviando os sintomas do toque, aquela ansiedade, aquela angústia, e a pessoa vai melhorando. Foi como lá o meu paciente lá com o Zé Pilintra. Eu tive que estudar a questão lá do Zé Pilintra, que é uma entidade lá de Umbanda. Parece que ele mexe até com questões de cura, né? Nos aspectos dele que são lá do Nordeste, enfim. Então eu tive que fazer todo um trabalho com ele. Vem cá, como é que essa entidade, como é que ele funciona normalmente? Ele é uma pessoa que se ofende muito rápido, né? Será que ele não entende dessas coisas de toque? Né? Fomos trabalhando até o paciente se dar conta que é verdade, né? Não é assim, né? É uma doença, né? Um transtorno. Aqueles pensamentos ocorrem à revelia da pessoa. Né? Ela não fez deliberadamente, ela não está ali pensando deliberadamente, de propósito, porque eu quero, não, ela tem horror daqueles pensamentos, né? Então, eu acho muito importante observar isso e fazer terapia. Não fique sozinho com esses pensamentos, não fique sofrendo sozinho. Não fique alimentando esses pensamentos. Isso. Né? Então, assim, é muito importante mesmo que procure ajuda. Assim que você se perceber com alguma coisa diferente, está vendo que aquilo não é comum, aquilo está te trazendo angústia, está te trazendo sofrimento, está te trazendo problemas, você está se atrasando para o trabalho, para a escola, seja lá para o que for, para os seus compromissos, isso tem alguma coisa que não... Primeira coisa, aceite, tá? É muito importante se aceitar. Eu costumo dizer sempre que o primeiro monstro que a gente tem que vencer somos nós mesmos. É muito importante que a gente vença isso, o preconceito, né? E o preconceito começa aqui dentro. O preconceito começa aqui dentro. Começa dentro da gente. No momento que você fala, eu não vou no psiquiatra porque é médico de maluco. Eu não vou tomar remédio porque remédio quem toma é maluco. Eu não vou fazer terapia porque eu não preciso disso. Isso é coisa de gente fresca. Não é assim que funciona, gente. Tem jeito, sim. Tem condições de uma qualidade de vida, sim. Mas você tem que quebrar todos esses paradigmas, quebrar esses preconceitos, quebrar tudo isso, todo esse medo. Quebra esse monstro. No momento que você conseguir quebrar esse monstro e dar o seu passo, você está buscando qualidade de vida para você.
Se você ainda se você não conseguiu ver isso sozinho, se você está vendo isso no seu familiar, no seu amigo, em alguém que você preza, pega essa pessoa mais uma vez e tenta levar, tenta conversar, tenta mostrar para ela alguma coisa. Tem muita coisa na internet, procura ver com muito carinho, porque tem muita coisa jocosa, mas tem muita coisa boa, né? Então procura mostrar, olha só, você não acha que tem alguma coisa semelhante? Será que a gente não poderia procurar uma ajuda? O site da Rio Stock tem muita informação Muita de informação. qualidade, mostra www.riostock.org.br, né? É Rio Stock, é Rio S Stock, tá? É muito importante informações de qualidade. Tem muita informação, dá uma olhadinha lá no site da gente, procura direitinho. Na nossa página do Facebook tem o nosso site também, né? Então acompanha, vê, se não é você o portador, você está vendo alguém, ajuda essa pessoa. Se você está sentindo, quebra isso e busca a sua qualidade de vida. Não desista de você. A terapia ajuda muito. Eu entendo, eu vou falar agora como paciente, como portadora. Eu sei que é muito difícil. Existem pensamentos que são devoradores, devastadores, né? Você imaginar que você poderia pensar uma coisa dessa, fazer uma coisa dessa, porque às vezes as coisas são tão claras, esses pensamentos eles são tão claros que você chega a ter dúvida se você realmente fez ou não fez aquilo, né? Você chega a vislumbrar a cena por muitas vezes, né? Isso traz uma angústia, isso traz um sofrimento, isso traz uma dor muito grande que fará você passar isso para alguém. Como é que eu vou chegar naquela pessoa dentro daquele consultório que eu nunca vi na minha vida e vou falar o que eu tenho vergonha de sentir? O que me faz ser sujo, o que me faz ser nojento, o que não me faz ser digno de nada, nem do amor de ninguém, nem da piedade, nem da misericórdia, nem de um ser qualquer divino que você creia, né? Seja força de natureza ou seja lá o que for. Como é que eu vou conseguir contar isso, né? Então, não é um susto, você não vai chegar lá, você não vai ser atacado pelo seu terapeuta, né? Então, a primeira impressão que a gente tem muito medo, né? Como portador, eu posso dizer, tem pensamentos que eles são tão obscuros, a gente tem tanto medo daquilo, que você não consegue imaginar você passar aquilo para alguém, né? Você, como profissional, você deve ter isso muito tempo contigo, né? Acompanhar por muito tempo. Mas aquele profissional, entenda uma coisa, ele não começou agora. Se ele já é um especialista, ele não começou ontem a ouvir falar sobre toque, né? Então ele já conhece muita coisa. E o que é um monstro, um bicho-papão para você, isso que te faz ser o ser mais sujo e indigno do mundo, esse terapeuta que vai estar lá para te ouvir, ele já sabe que você não é esse ser sujo e imundo. Ele sabe que você tem toque. E ele vai conseguir passar isso para você. Ele vai tentar te ajudar de forma gradativa. Ele não vai voar em cima de você e você, vou botar você para se expor. Não é assim. É tudo muito leve, é tudo muito devagar. Por isso, a gente indica terapia cognitivo-comportamental. E outra, você não vai ficar nessa terapia o resto da tua vida. O tempo que você vai ter vai depender, logicamente, de você, né, do tratamento, da sua disponibilidade, enfim, sérios fatores, que só você e o terapeuta vão poder resolver isso. Mas ela vai te preparar para você ser seu próprio terapeuta. Você não vai ficar dependente daquele terapeuta o resto da vida. Você não vai levar 10 anos ali tentando descobrir ou resolver. Eu costumo dizer que quem tem toque tem pressa. Né? A gente quer para amanhã, não interessa por que eu tenho toque, se foi uma contaminação, se foi genético, enfim, isso não interessa, eu quero resolver. Depois de resolvido, sim, aí eu quero procurar, né? A causa, aí já é outra questão, mas você quer resolver. E com certeza a terapia cognitivo-comportamental vai te ajudar. O tratamento medicamentoso também vai te ajudar. Tá? Não tenha vergonha de procurar um psiquiatra, não tenha vergonha de procurar essa ajuda, porque você está colocando a qualidade de vida que você tem fora por preconceito. Quebre esse preconceito dentro de você para que você consiga alcançar
uma qualidade de vida. Isso é muito importante, isso eu falo como portadora, tá? Eu sou portadora de toque e de síndrome de Tourette e posso falar para você que eu estou assintomática e que eu tenho certeza que também você vai conseguir estar. Procure seu tratamento, procure qualidade de vida, tá ok? Nós vamos nos despedindo de mais uma live, agradecendo a participação de vocês, tá? E acompanhe a gente pelo Face e nós vamos, né, passar para vocês se nós vamos ter no mês que vem ou não, tá ok? Se vocês tiverem perguntas, que se lembrem e a live já tenha acabado, fica lá no nosso videozinho gravado, lá na página do Face, pode colocar as perguntas, manda as perguntas e a gente vai respondendo no outro mês, né? Muitas vezes pode mandar no privado também. Isso. Eu tô vendo ali que uma pessoa acabou de mandar dizendo que agora tá bem do toque, mas que o problema agora é a ansiedade. E a terapia cognitivo-comportamental, ela também ajuda na ansiedade, tá? Qualquer transtorno de ansiedade e até mesmo ansiedade, digamos assim, comum, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela não trabalha só com toque, mas com toque, depressão, transtorno de ansiedade em geral, síndrome do pânico e qualquer outra coisa, tá bom? Procure tratamento. É isso aí. Ok, gente. Então, uma hora de live, né? Como a Roberta já falou, a gente se despede de vocês. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente no privado, se vocês não quiserem, né, se expor, né, nos comentários. E a gente vai tentar fazer o melhor que a gente puder aqui na próxima vez que nós viermos. Tá bom? Isso aí. Muito Quero obrigada. agradecer a presença da Nívia, né? Sempre nos esclarecendo, trazendo seus conhecimentos pra gente. E agradecer a vocês que participaram com a gente. Tá bom? Muito obrigada. Acompanhe a gente lá pelo Face para ver quando vai ser a próxima. Beleza. Tchau, tchau. E serve para Tourette também. Se cuida. Tchau, tchau.